Bom dia. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as mais altas nuvens. Ó Deus eterno, te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos, e ele lance o inimigo de diante de ti e diga: destrói-o. Israel, pois, habitará só e seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de cereal e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza? Pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Deuteronômio 33, de 26 a 29. Dirão todos como disseram de Jesus: não é ele aquele nosso vizinho que queimava fumo, que sempre andou torto? Lembre-se que isso é boca usada por Satanás com o intuito de destruir a boa obra de Deus sobre a sua vida. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Marcos 6, 4. Lembre-se que Jesus chamou os 12 e os enviou 2 a 2. E lhes deu poder sobre os espíritos imundos. A recomendação era de que não levassem consigo nada para o caminho, apenas um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, que calçassem um par de sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E porque obedeceram, expulsavam demônios e, ungindo os enfermos com óleo, os curavam. O não carregar nada consigo demonstrava a total dependência no Senhor e no seu Divino Espírito. E isso contribui para que o santo e sagrado poder desça e flua naturalmente, produzindo as maravilhas que são produzidas. Curiosamente, nesta mesma passagem, vemos o cumprimento do que considero um dos maiores bordões profético-bíblicos. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3:30. Um sinal de total obediência. Uma maneira clara de demonstrar que necessitamos nos esvaziar para sermos plenos do conhecimento que nos vem pela fé, que nos completará com o poder concedido pelo Divino Espírito Santo de Deus. Novamente, o testemunho da completa dependência obediente, bem como o testemunho inverso do quanto nos pode suceder quando atravessamos os umbrais da autodependência e nos vemos então obrigados a cumprir o que dizemos, sob pena de não sermos mais aceitos entre os que nos aplaudem. Isso fica claro na história de Herodes, Herodias e sua filha, descrita em Marcos 6, de 17 a 28. Mas vemos também o Senhor Jesus que, preocupado com os apóstolos, os leva para um lugar deserto. Ao lá chegar, Jesus vê uma grande multidão cega, cambaleante, uma grande quantidade de ovelhas sem pastor, e diz a palavra que Jesus teve compaixão e pôs-se a ensinar-lhes muitas coisas. Em obediência, Jesus também se entregou para a obra do Pai Eterno. Por essa entrega em compaixão, sucede a primeira multiplicação de pães e peixes. 5 pães e 2 peixes. Mas o tempero usado fora o amor, a obediência, a generosidade e a compaixão. Assim, foram alimentadas perto de 5.000 pessoas, sobrando ainda comida abundante, o equivalente a 12 cestos de pães e peixes. E isso porque houve atenção aos princípios básicos que um cristão deve seguir. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é:
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos 12, 29 a 31. Assim, aos instruídos na palavra, nos é dito para que seja observado o que nela está escrito, pois no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sabedores disso, notamos que não estamos como ovelhas sem pastor. E dessa forma, podemos também guiar nossos irmãos, que esses sim andam errantes, como ovelhas sem pastor. Nos momentos mais difíceis de nossas vidas, quando as tempestades açoitam nosso barco, quando o negrume da noite invade a nossa alma, quando enfim parece que vamos desfalecer, devemos lembrar sempre que Jesus diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Marcos 6, 50. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3, 13 a 14. E assim eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a que cumpras aquilo a que foste determinado desde o início dos tempos, aquilo a que foste determinado quando foste escolhido no ventre materno. Cumpre o teu ministério. Amém e amém.